tarde, Carlos Alberto. Nós estamos aqui hoje falando sobre o gerenciamento do estresse. Eu gostaria de, levando em consideração a sua experiência de muitos anos em estudo do assunto, em publicação de artigos e textos sobre gerenciamento do estresse, fazer algumas perguntas sobre a aplicação no mundo corporativo. Ótimo, será um prazer poder esclarecer qualquer informação que eu possa compartilhar aqui através desse canal. Perfeito. Nas minhas visitas que eu tenho feito a grandes corporações, eu tenho sentido que no momento de crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil, as empresas estão passando por cortes de funcionários, a grande preocupação é cuidar dos feridos, né? Então, aqueles que permanecem na empresa e que estão passando por uma situação de perder colegas de trabalho e sentir o risco também da sua própria perda de emprego, acabam se tornando estressados e não produzem o quanto poderiam produzir e acabam até muitas vezes somatizando, né? Alguns até ficam fora do campo de trabalho, do campo de guerra, né? Porque acabam somatizando em função desses processos de estresse. Qual seria a sua abordagem para nos ajudar nesse processo nas grandes corporações? Olha, foi muito interessante você começar dizendo desse medo de perder o próprio emprego associado à experiência de ter se separado de pessoas que eram próximas e que também perderam o emprego, né? Nesse contexto, a gente precisa acrescentar ainda um dado. Aqueles que foram embora não levaram embora as tarefas que sobraram. Portanto, aquele que ficou vai se sobrecarregar com tarefas que antes eram feitas pelos que foram, né? Dificilmente a empresa vai ter encontrado outra maneira de resolver a questão das tarefas, senão sobrecarregando aquele que sobrou, né? Então, é uma situação desoladora, né? Então a gente precisa pensar pelo menos em duas coisas. Primeiro, que nenhuma sobrecarga, e a guerra é uma experiência que você fez referência aqui, que nos dá testemunhos ricos a respeito disso, ninguém se sobrevive a uma situação de sobrecarga por muito tempo, porque a gente incorre naquilo que se chama exaustão física, psíquica, até espiritual. A pessoa perde a esperança. Ela deixa de acreditar que será possível sobreviver a tanta pressão, a tanta ameaça, a tanta exigência. Ela acaba sucumbindo. Eu acho que nenhuma empresa quer que os seus colaboradores entrem em exaustão ou que sucumbam, né? Então a gente tem que pensar nisso. A solução para isso? Bom, uma coisa importante que está no conceito de estresse, o estresse é um limite de tensão a partir do qual a pessoa perde as suas propriedades físicas e a sua capacidade de resposta ótima. Então a gente tem que negociar para que o limite não seja superado. Eu tenho que negociar prazos, eu tenho que negociar tarefas, eu tenho que negociar pausas. O funcionário precisa ter horário para dormir, o funcionário precisa ter horário de descanso. O funcionário precisa, de alguma forma, administrar os limites dentro dos quais ele consegue funcionar. Essa é uma coisa importante. As empresas precisam entender isso. Não dá para sobrecarregar a sua equipe por um período muito prolongado. As pessoas entram em fadiga, entram em exaustão e começam a apresentar sintomas cada vez mais complexos de doença mesmo. E como fazer para lidar com um problema crônico, Carlos Alberto? Porque muitas vezes você chega na corporação, ela já está nesse problema. Os funcionários já passaram daquela fase do estresse prolongado, já estão em burnout. Como lidar com essa situação, vamos dizer assim, aguda agora, né? Na verdade, se tornou agudo o problema, eles estão em burnout e nós precisamos primeiro fazer um tratamento, vamos dizer assim, de emergência, né? Eles estão na UTI, para depois voltarem a produzir e a empresa... Olha, o burnout é um estado que é conhecido exatamente. Burnout é exaurir, é se deixar queimar até a última gota do combustível. Esse estado é comum. As pessoas hoje se encontram em muitas empresas se imaginando dentro de uma situação de guerra e existem algumas estratégias que são importantes. Então,
A primeira coisa importante a negociar é o prazo dentro do qual a gente vai viver essa sobrecarga. A gente precisa saber dizer para as tropas, né, qual é a esperança de paz ou a esperança de vitória ou quais as conquistas que a gente já realizou e que podemos celebrar. Então, cada batalha ganha precisa ser comemorada. Cada conquista realizada precisa ser celebrada. Cada pequeno sacrifício feito ou cada grande sacrifício feito precisa ser reconhecido e valorizado. Isso traz de volta autoestima, isso traz de volta uma autoimagem de confiança, de que podemos juntos valorizar o que está sendo feito e superar as adversidades. É importante isso. Agora, se já estamos numa situação tão aguda quanto essa que você quis descrever no exemplo, talvez a gente precise entrar com algumas tecnologias de ponta. A medicina atual trabalha com ressonância vibracional. O que é isso? Imagine que o nosso sistema nervoso central tem um tônus neurovegetativo ótimo. Talvez uma analogia possível fosse uma corda de violão. Se está esticado demais, você não consegue fazer vibrar o tom daquela nota. E talvez ela possa até se romper, se partir. Né? Nas circunstâncias de excesso de trabalho, de um desespero, já diante de uma situação que parece impossível de ser vencida, as tensões do corpo já estão tão intensificadas que é praticamente impossível liberá-las só pelo exercício da conversa, da liderança, do team building ou da motivação. Já se faz necessária uma intervenção. Essa intervenção, feita por aparelhos que emitem pulsos eletromagnéticos, pode ser de ótima valia. Como funciona isso? Eu dizia, o sistema nervoso central tem um tônus. Se eu introduzo uma frequência, uma informação vibracional da frequência adequada para aquele organismo, o organismo vai responder por ressonância àquela vibração. É como se eu conseguisse descongelar. E a pessoa que estava praticamente um zumbi, um Walking Dead, já se sentindo vítima de uma situação que ela não consegue mais superar, de repente desperta. Né? Por quê? Porque toda a saúde dela, toda a referência de equilíbrio, de pulsação, de vitalidade, de força, está sendo reinformada. É como dar um reboot, é como reformatar o equipamento. Você dá a informação, aquela informação é vibracional, então ela estimula o sistema nervoso central que vai responder vibrando em ressonância na tensão certa, num tônus harmônico, que consegue restabelecer coerências importantes energéticas. Por exemplo, a gente sabe pelo eletroencefalograma que o nosso cérebro trabalha com ondas eletromagnéticas, né? Ondas alfa, beta, teta, gama. A gente conhece o eletrocardiograma, a gente sabe que o coração pulsa também, e são ondas eletromagnéticas. Existe um ritmo respiratório, existe um ritmo metabólico, e existe uma coerência, uma sinergia entre o ritmo da mente, o ritmo do coração, o ritmo da respiração e o ritmo do metabolismo, que nos dá um ótimo de pulsação e de vibração, que é a referência para a nossa saúde. Então, todo o nosso tônus neuromuscular, neurovegetativo, neuroendócrino, todo o ritmo do nosso metabolismo, da nossa respiração, do nosso batimento cardíaco e até das ondas cerebrais, pode ser afinado, como num instrumento. E existem equipamentos da medicina moderna que têm essa propriedade, como se fosse um diapasão, oferecer o tom ótimo ou o tônus ótimo de coerência, de sintonia, de harmonização das nossas referências de saúde e de equilíbrio. Então isso promove
quase um ressuscitamento, né? A pessoa está lá cronicamente contraída, congelada, pesada, o coração já está gelado, a mente já está cinza. De repente você começa a informar com pulsação as referências de harmonia e a pessoa desperta, ela reage. A resposta é muito rápida, né? Então são técnicas que estão disponíveis hoje e que a gente pode conhecer e pode oferecer essa informação para as empresas que tiverem interesse. Tem alguma contraindicação esse tratamento? Ou algum efeito colateral, alguma coisa assim? Não? É muito importante essa pergunta porque a diferença nesse tratamento é que ele não vai colocar nada de fora do seu organismo para funcionar lá dentro. A informação é só vibracional. E o que ele está fazendo é mandando uma onda sonora, como se fosse uma onda de rádio, que o seu organismo vai sintonizar como se fosse um dial. E ele vai responder. A mudança é simplesmente a resposta natural do teu sistema nervoso central àquela provocação, àquele estímulo. É um estímulo e uma resposta. Não existe nada de fora invadindo o seu corpo. O seu corpo vai responder da melhor maneira que ele puder, harmonicamente. Como se fosse, ver se a analogia está correta, como se fosse uma acupuntura no teu sistema nervoso central sem agulha, sem uma intervenção de... Olha, você citou a acupuntura. A acupuntura é uma referência bastante interessante, mas eu vou lembrar de uma outra coisa. Quando eu estava conversando com o Dr. Fábio Bekele, que é a pessoa que trouxe esse equipamento e tem essa formação no REAC, ele deu o exemplo da homeopatia. Eu não sei se você está familiarizado com isso, mas a homeopatia é uma medicina vibracional. Naqueles glóbulos de açúcar estão porcentagens muito mínimas e reduzidas da substância química que vai ter o efeito medicinal. Aquela informação é vibracional. Existe um tipo de espectrofotômetro, existem aparelhos que conseguem captar a vibração que está presente naquele glóbulo, a informação vibracional. E eu posso, ao invés de dar o remédio para o paciente tomar, informar aquele padrão vibracional como uma onda de rádio. E aquela informação vai ressoar dentro do organismo e vai ter as mesmas propriedades medicinais que teria o glóbulozinho. Não é interessante isso? Praticamente todos os remédios, inclusive os alopáticos, têm uma informação vibracional. Traduzindo, eu poderia captar a informação de qualquer medicação por vibração e informá-la ao seu organismo. E as reações do seu organismo àquela informação vibracional seriam exatamente iguais às reações do organismo à química do remédio. Incrível, né? Mas isso já existe e está disponível como tecnologia de ponta na medicina atual. A tendência atual é trabalhar só com informação eletromagnética, com pulsos de informação que o nosso organismo reconhece. Obrigado, Carlos Alberto, e aguardo numa próxima oportunidade para a gente dar continuidade a esse assunto. Eu que agradeço, é um prazer e vamos aguardar o próximo vídeo com mais informações. Muito obrigado.